Olá pessoal, eu estou aqui com a Laura Ferreira. A Laura é da comunidade Mutuca, lá do Quilombo Mata Cavalo. A comunidade Mutuca é uma das comunidades do Mata Cavalo e ela é da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Ela está participando aqui da reunião do REM, aqui no Hotel Mato Grosso. E nós vamos conversar com ela sobre essa articulação das comunidades quilombolas, né? Sim. E como é que está a organização das comunidades quilombolas? Vamos falar de Brasil e depois a gente fala de Mato Grosso. Bom, no Brasil, a CONAC ela é uma coordenação em que está aglomerado 24 estados e dentro desses estados tem as coordenações estaduais ou associações ou federações. Então, a CONAC em si, ela trabalha com todas as comunidades quilombolas do Brasil. Mas essa articulação, ela desenvolve quais tipos de trabalho que você mencionou? Então, esses trabalhos que a gente faz, um dos trabalhos são as políticas, que a gente tem esse papel de fazer essa política, de ir em busca de políticas públicas, de a gente poder levar nossas demandas, para que a gente realmente possa, de fato, pelo menos amenizar a situação do nosso povo no meio rural, no meio urbano, porque a gente tem quilombolas não só rural, mas nós também temos comunidades quilombolas no meio urbano, e que a gente enfrenta todas essas mazelas, ou seja, os nossos direitos violados. Então, a coordenação ela visa isso, lutar e defender os direitos do povo quilombola. Nessa luta por direitos, o principal deles é a questão do reconhecimento das comunidades e da demarcação também. Não só o reconhecimento, mas como a regularização fundiária é o primordial, e depois da demarcação, titularização, respeitando a questão do decreto 4887 de 2003, em cima disso que a gente vem cobrando do INCRA, da Fundação Cultural Palmares. Por quê? Porque nós precisamos das nossas terras todas regularizadas, e para isso nós dependemos dos órgãos. Tem muitos casos de invasão, expulsão, vocês ainda convivem com isso ainda? Constantemente, tanto é que ano passado, aqui no estado mesmo de Mato Grosso, nós tivemos uma reintegração de posse contra a quilombola, que teve que sair, que é uma das famílias lá do Jacaré dos Pretos, onde teve toda a sua propriedade demolida, os bens imóveis demolidos, né? Então, assim, isso é muito triste, muito constrangedor. Mesmo que a gente luta arduamente, mas a gente vê que ainda estamos muito longe da realização do nosso sonho. Já que você mencionou uma comunidade aqui de Mato Grosso, como é que está a situação geral dos quilombos aqui em Mato Grosso? Então, a maioria das comunidades quilombolas, hoje nós podemos dizer que a gente conta com um processo dentro do INCRA, porém a maioria desses processos eles ainda estão parados por falta de verba, por falta de profissionais, porque dentro do INCRA a gente tem um departamento quilombola, porém o número de funcionários é insuficiente para poder atender a demanda da nossa população quilombola aqui dentro do estado. Então, assim, a gente tem início de processo, mas nós temos comunidades que ainda precisa fazer o RTID, que ainda não foi feito. Exemplo, o caso do Jacaré mesmo, foi expulso, houve a reintegração de posse, mas há um início de poder fazer a RTID que não foi feita ainda. O que é a RTID? Relatório técnico de identificação, delimitação. Que é o primeiro passo, né? Sim, pra é isso que a gente precisa. Aí vem a questão antropológica, né? Do estudo. Sim, todo estudo antropológico, porque não basta nós dizer, mas a gente precisa ter essa referência através do estudo. Exato, é o começo de tudo, tá? Tudo. E sem esse daí, a gente fica aquém da sociedade, aquém dessa justiça que muitas vezes não tem um olhar, como diz, um olhar mais voltado para a população quilombola. Não que a gente queira que eles sejam parcial, de forma alguma, mas que tenha um olhar diferenciado, que faça as coisas acontecerem. Que a justiça faça a justiça. Laura,
Quantas comunidades quilombolas existem em Mato Grosso? Olha, comunidades certificadas dentro de Mato Grosso nós temos 78 certificadas, mas com o processo de certificação e com essa certificada, hoje nós temos 148 comunidades. 148 comunidades. E estão espalhadas pelo estado inteiro ou tem um local que é mais concentrado? Ela está espalhada em vários municípios, porém a concentração maior encontra-se aqui na Baixada Cuiabana. Livramento, Poconé é o município que mais tem comunidades quilombolas. Mais quantas comunidades? São 28 comunidades quilombolas. Você é de Livramento? Eu sou de Livramento e Poconé é que tem mais. Livramento hoje nós temos 7. Ok. Laura, muito obrigado então pela sua entrevista. Eu que agradeço. Força na luta de vocês, que é uma luta nossa também, né? Com certeza, lutar sempre, desanimar jamais. Já até carrego uma sigla aqui, ó. Porque quando quando o quilombola tomba a comunidade, quilombola se levanta com eles. Esse é o nosso papel. É aquela história de ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ainda mais nesse contexto atual, de cenário político que nós estamos vivenciando, com vários retrocessos, nada mais justo do que a gente continuar de mãos dadas. Foi bom você mencionar, eu estava querendo até lembrar de falar com você sobre isso. Como é que ficou com esse movimento? Todo esse processo de regularização? Vocês estão sofrendo a mesma situação que estão sofrendo os indígenas? Está tudo estagnado. Então, assim, tudo aquilo que nós construímos ao longo dos 13 anos, a gente perdeu ele em questão a partir do momento que o governo federal tomou posse, a gente vem só perdendo. Então, essa perca é muito prejudicial para nós quilombolas, porque a gente não consegue avançar um passo à frente. Então, isso é muito ruim. Mas, assim, a gente espera que ele seja mais sensível, né? E que tenha, pelo menos, esse olhar diferenciado. Que não tire as poucas políticas que nós tínhamos conquistado ao longo dos anos. Mas a gente está vendo que é só perca em cima de perca. Vamos torcer, né, que a luta seja mais forte ainda para superar essas barreiras aqui. Com certeza, porque enquanto há um fôlego, nós quilombolas resistimos. Foram quase 400 anos de luta, né? Com certeza. Luta até a abolição e luta de lá para cá, né? E agora que... E as coisas para nós, negras e negros, quilombolas, nunca foram fáceis. Isso já começa desde na África, fazendo essa transição nossa da África para o Brasil. Então, para nós nunca foram fáceis, porque nós temos que sempre estar provando. Não basta você ser bom, você tem que ser melhor, tem que ser excelente. E isso é uma forma que a gente vem provando, como que levando o nosso povo para a faculdade, para poder estudar, para a gente poder tentar, pelo menos, combater de igual para igual. Exatamente. A gente falou tanto da questão da regularização das comunidades de quilombo, e a gente não falou muito do racismo que está embutido nisso, né? Do desrespeito que tem, de todas as dificuldades que tem, que ela está na origem da questão do racismo, que por sua vez tem origem na herança escravocrata, né? Sim, principalmente quando a gente fala de racismo, a gente para e pensa quando a gente sofre muito com racismo institucional. Exatamente. Esse daí é o pior que tem, é o pior dos piores. Então isso é muito ruim, porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu não sou racista, mas na sua própria fala você já se torna um racista. Então pra gente é muito dolorido, mas a gente sobrevive. Nesse aspecto que você está falando, ela tem um conteúdo mais, vamos dizer assim, mais diretamente pessoal, o racismo mais personificado. Sim. O racismo institucional, ele não tem essa personificação, mas ele se expressa. Nas barreiras que são colocadas, né? Sim, em todos os aspectos, porque você já começa dentro do órgão. Quando você vai, exemplo, pega o Ministério Público, até a gente colocou isso numa palestra que a gente participou lá. Você começa na entrada, você vê algumas pessoas negras e negros, então assim, você já começa com esse ato a partir do momento que você adentra dentro dos órgãos. E sem falar os olhares. Que já olha pra gente como diz, a boca não precisa dizer nada, porque os olhos falam. Aqui não é seu lugar, né? Não, mas a gente faz eles entender que é nosso espaço. É um espaço de poder, é um espaço de luta, e nós vamos estar
Se Deus quiser, estamos lutando para que a gente ocupa todos os espaços. Nessas horas você tem que ser muito atrevido, sim, né? Ousados. Ousados, muito bom. Laura, adorei sua entrevista. Só dizer que tem coisa que só negro sente na pele, né? É que nem eu estava falando para os pessoal, falando assim, para falar de negro é fácil, mas só fala quem sente a dor, porque quem não vive a dor não pode falar da minha dor. Não tem lugar de fala. Né? Jamais, porque eu sei falar da minha dor, porque eu vivencio todos os dias. Agora, uma pessoa de fora querer falar da minha dor, sem saber a dor que nós vivemos, é inadmissível, nós não aceitamos. As pessoas não compreendem, né? Você, assim, querendo alongar, porque a Laura tem que continuar nas atividades dela, mas você falou essa coisa de você entra no espaço, você já vê olhares, né? Eu cobri durante 11 anos o Congresso Nacional e sempre tinha pautas, principalmente à noite, que eram pautas que você tinha que acompanhar a reunião de parlamentares, deputados, às vezes ministros. E Brasília, muita coisa acontece não nas salas e corredores do Congresso Nacional, mas acontece muito nas escaladas do noite. Nos restaurantes. Né? E quando a gente ia para cobrir essas pautas, invariavelmente eu era barrado na porta do restaurante e conduzido para uma mesa onde estavam os seguranças e os motoristas. Mesmo eu mostrando meu crachá de jornalista que eu ia cobrir, não, mas o lugar do senhor lá não é lá. Estava, né? E essa coisa que só a gente compreende, né? Então o negro, principalmente um negro vestido de terno, ou ele é segurança, motorista ou obreiro de mas nunca vai ser visto como um deputado, como senador, como jornalista, como advogado, como juiz, porque eles dão os piores termos para os negros. Os piores. E não é isso que nós queremos ser valorizados pelo que nós somos, porque não é a nossa cor que vai dizer a nossa capacidade. Perfeito. Tá bom, e você que está aí nos assistindo, obrigado aí pela sua atenção. A gente vai ficando por aqui e voltamos a qualquer momento com este ou outros assuntos. Um abraço.